Olá, pessoal. Nós estamos começando hoje o programa Fala Prograde. Esse programa é uma parceria da URGS TV com a Prograde, a vice-pró-reitoria de graduação, e que conta com o apoio do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de interesse dos estudantes de graduação da universidade. Tirar dúvidas, responder perguntas, debater sobre alguns problemas, mas principalmente apontar alguns caminhos. Por isso, a cada programa, nós vamos começar sempre a partir de questões trazidas pelos estudantes. E hoje nós estamos aqui com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é secretária do SAI, a Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional, e professora de Direito da UFSC na área de Propriedade Intelectual, a professora Liz Beatriz Sass. Nós também estamos aqui com a Kelly Bruch, do Grupo Disciplinar de Pesquisa em Propriedade Intelectual. E também muito obrigado às intérpretes do Incluir, a Angela Russo, a Alessandra e a Victoria. Então, para a gente começar aqui, eu gostaria de começar perguntando, Liz, quais são os cuidados que os professores devem ter na elaboração de conteúdos com relação aos direitos autorais? Olá, Júlio. Olá, professora Kelly. Eu queria inicialmente agradecer esse convite, né, uma figura aí da Prograde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e agradecer também a professora Kelly por esse convite para poder falar sobre esse tema, que é um tema tão sensível, né, na área do ensino, aí, desde que nós começamos a falar, principalmente, do ensino remoto emergencial. Para a gente falar um pouquinho sobre essa pergunta, né, quais são os cuidados que os professores devem ter na elaboração desses conteúdos, e, claro, focando isso principalmente aqui de maneira específica nos direitos autorais, eu gosto de fazer uma distinção entre aquelas que eu considero que são as atividades desempenhadas por um professor no momento em que ele precisa elaborar uma determinada aula, e a maneira, portanto, como ele lida com esses direitos autorais. Então, um dos primeiros pontos que eu queria colocar é que o professor, quando ele desenvolve uma cartilha, quando ele desenvolve um determinado material para colocar lá no âmbito do ensino remoto, quando ele, por exemplo, faz um vídeo, né, para os seus alunos, ele está sendo, sim, autor de uma determinada obra intelectual. Tá? Considero que isso é válido. Nós estamos aqui falando principalmente também de professores, né, que atuam, né, docentes que atuam no âmbito das instituições federais de ensino. Tá? Considero, sim, que também mesmo no âmbito das instituições federais de ensino, nós estamos falando de professores que são autores. E destaco isso porque uma das grandes discussões que apareceu nesse período pandêmico, né, é que quando se começou a falar sobre a produção de todo esse material que os professores estão fazendo no âmbito do ensino remoto, surgiram alguns posicionamentos, inclusive jurídicos, e de algumas procuradorias, de algumas universidades, dizendo que professor não é autor de obra intelectual. Nós estaríamos empenhando atos oficiais, e esses atos oficiais, de acordo com a nossa Lei de Direitos Autorais, não são considerados protegidos por direito de autor. Portanto, se dizia que professores não seriam autores dessas determinadas obras intelectuais. Quem trabalha com direito autoral, quem conhece direito autoral, sabe e sustenta desde sempre que autor, indiferente de estar dentro da instituição pública ou privada, ele é, sim, autor das suas obras, daquilo que ele desenvolve ao longo das aulas. Tá? Então, isso, inclusive, a gente tem alguns pareceres, inclusive de algumas procuradorias nesse sentido, agora dizendo que, inclusive, essas obras audiovisuais que são desenvolvidas, elas têm, sim, autoria, né? São aqui de autoria dos professores. Por que tudo isso é importante de se dizer? E eu estou falando aqui de ser considerado autor, não estou falando aqui de exploração econômica, de titularidade, são outras questões a serem trabalhadas no âmbito de cada uma das instituições de ensino, tá? Mas eu estou falando aqui principalmente porque, se o professor é autor, tá, dessas obras intelectuais, ele pode ter uma preocupação aqui
em especificar que essas obras elas são protegidas, tá? Em tese, para que elas possam ser utilizadas por terceiros, isso exige que sempre se faça citação a esse material e, a depender do tipo de uso, né, que exista uma autorização do professor para o uso desse material. E a outra sugestão que eu sempre faço, porque, em tese, tudo aquilo que nós desenvolvemos enquanto autores é um material protegido, é considerado um material protegido, indiferente de fazer determinado registro ou não, tá? Mas para que os nossos alunos possam saber os usos que são devidos ou não, a gente recomenda que os professores coloquem o seu material, se assim quiserem, que o seu material é protegido por direitos autorais. Ou ainda, se quiserem permitir alguns usos dessas obras, que disponibilize esse seu material de sua autoria mediante licenças Creative Commons. Tá? Existem vários tipos de licenças. É possível verificar no site do Creative Commons Brasil como gerar essas licenças e quais são aí os direitos que elas conferem ou não, que são alguns tipos de licenças, mas a gente pode autorizar, por exemplo, que se faça aqui uma transformação daquela determinada obra, etc. Tá? Então, eu diria que, enquanto autor, a grande preocupação que se pode ter, muitas vezes, é identificar o material, a proteção desse conteúdo e, ao mesmo tempo, se assim desejar, permitir alguns usos, né, mais livres desse material, também informar isso mediante uma licença Creative Commons. Então, existe um outro aspecto do professor, que aí é o que mais se tem debatido, muitas vezes, tá, no âmbito do ensino remoto, que é quando ele tem que usar obras de terceiros para as suas aulas. Tá? Então, por exemplo, eu vou desenvolver um determinado conteúdo e eu vou utilizar uma determinada bibliografia aqui como base dessa aula. Tá? Então, vejam, enquanto o professor aqui vai preparar a aula, ele tem aqui todo um conteúdo que ele vai acessar essas obras, sim, para fazer o seu estudo, e ele pode fazer isso livremente. Ele tem um outro momento, que é quando ele vai ministrar, quando ele vai apresentar esse conteúdo aos alunos. Né? O que a gente indica? Digamos que, por exemplo, eu vá trabalhar um conceito específico que está aqui nesse dicionário. É fundamental para a minha aula. O que eu vou fazer? Eu posso transcrever isso no meu PowerPoint, no meu material de aula, etc. Posso fazer a devida citação. Tá? Isso é importante, que se faça a devida citação nos materiais, no PowerPoint, nos livros, etc. Tá? Então, isso... E se eu quiser usar, por exemplo, um poema na sua integralidade, ou um texto em integralidade também, vou dar uma aula de literatura, por exemplo. Tá? Posso inserir essa obra na sua integralidade no meu material. Tá? Por quê? Porque tem uma finalidade didática muito específica. Tá? No momento que eu estou apresentando, que eu estou dando a aula. Um outro momento desse ensino remoto emergencial, que é importante destacar para os professores, é quando a gente quer disponibilizar o material, tá, para os alunos. Eu quero disponibilizar o livro para o aluno. Aí eu tenho que tomar cuidado, tá, porque, a princípio, a nossa lei ela limita isso, pode ser um pouco mais complicado. Então, a gente sempre sugere, né, que este material, digamos que seja apenas um verbete do dicionário que eu mostrei para vocês. Então, ok, eu vou disponibilizar apenas este pequeno trecho daquela obra. Tá? Agora, livros na sua integralidade, eu tenho que tomar bastante cuidado. Tá? E mesmo que eu queira colocar só o link no Moodle, por exemplo, que é o ambiente virtual, eu devo tomar cuidado se essa obra foi disponibilizada de maneira autorizada pelo autor ou pela editora. Tá? E, por fim, então, também, quando a gente disponibiliza, o que eu estou querendo dizer é cuidado, né, para não colocar material com download ilegal aqui dentro desse material que é disponibilizado para os alunos. Então, acho que, no geral, essas são observações, digamos, gerais, que podem ser válidas, né, para os professores, para a gente discutir nesse primeiro momento. Obrigada, Alice, por esses esclarecimentos iniciais que são super importantes. Uma das perguntas que sempre vem para a gente, tu já abordaste um pouquinho disso, que é a questão de inserir, né, alguns conteúdos, por exemplo, na íntegra. O que a gente faz como professor? O que o professor pode fazer como alternativa para inserir um material que seja importante? Por exemplo, um determinado livro-texto que ele segue, eventualmente um vídeo, um filme. O que pode ser feito como alternativa nesses casos específicos? O que a gente pode recomendar?
Bom, quando a gente vai disponibilizar esses vários materiais, né, uma coisa que é importante dizer desde logo, né, eu vou tentar aqui dar algumas recomendações que elas são bastante genéricas, mas é sempre importante dizer que o direito autoral tem várias nuances, né? Existe muita coisa ainda que depende, digamos, da interpretação diante de um determinado caso concreto. Mas, de modo geral, o que a gente vai lembrar? Eu vou seguir uma ordem para responder a pergunta da professora Kelly, né? Então, quando a gente vai disponibilizar um material que é protegido por direitos autorais, a gente tem que pensar o seguinte: a primeira situação para a gente poder verificar enfim, se eventualmente essa obra que eu quero disponibilizar ela não está em domínio público, né? Se estiver em domínio público, ou seja, já expirou o prazo de proteção, ok, eu posso disponibilizar isso livremente. A segunda situação é verificar se está entre aqueles usos livres que a legislação permite. Tá? De forma mais direta, hoje a gente fala da possibilidade de disponibilizar um pequeno trecho de um texto, por exemplo. Né? A gente vai falar também aqui, eventualmente, né, de eu inserir aqui um determinado material de cunho jornalístico, tá? E, por fim, verificar se essa obra não está disponibilizada por uma licença voluntária, que são aquelas licenças Creative Commons que eu falei para vocês. Ou ainda, se esse material não foi disponibilizado em um acervo de acesso aberto, né, e que me permite fazer uso dessas obras intelectuais. Bom, se não é nenhuma dessas situações, tá? Mas digamos assim, digamos que eu quero disponibilizar um trecho de um vídeo, ou melhor dizendo, um vídeo na sua íntegra que está disponível no YouTube e está com acesso aberto lá no YouTube, tá? O que eu posso fazer, e a gente recomenda que se faça assim, é que não se faça o download desse tipo de vídeo para inserir dentro do ambiente virtual, mas que se disponibilize o link dos alunos, né? Aliás, o link para os alunos, para que os alunos possam, então, acessar mediante a plataforma específica, né, em que está inserido aquele vídeo. Isso vai gerar, se for o caso, a depender da situação, vai gerar visualizações, vai gerar remuneração, enfim, né, para quem fez aquele determinado vídeo. Então, o que a gente recomenda nesses casos, e sempre que se verifica que o material está com acesso aberto, é que o material disponibilizado ele está numa fonte confiável e que, portanto, ele não está disponibilizado ali de uma forma ilícita, né, é que a gente possa disponibilizar, então, o link para que os alunos eles possam, então, acessar mediante esse link. Eu mesmo, quando eu faço muita referência em aula para os meus alunos de reportagens jornalísticas e tudo mais, sempre, né, insiro o link dentro do ambiente virtual para que eles sejam remetidos àquela determinada página. Acho que seria isso, Kelly. Não sei se teria mais algum ponto, né, que você consideraria importante a gente conversar aqui, mas essas são algumas orientações gerais. Não são bem importantes, porque às vezes são questões bem práticas, né? Ao invés de baixar o vídeo, eu coloco o link. E ao mesmo tempo, né, para o autor, ele ter o link visto, né, ter o vídeo visto no YouTube, pode contar para ele. Então, quando eu baixo, eu impeço que ele tenha essa visualização a mais. A mesma coisa acontece em alguns artigos de revista. Por exemplo, se eu coloco o link, né, o autor vai ser visualizado naquela revista e vai tornando o artigo dele importante. Mas se eu baixar e colocar, não vai ter essa mesma repercussão. Por isso que é importante esse detalhe, que às vezes parece um detalhe, mas para nós, autores, é muito importante. Exato, né? Eu acho que a gente tem que lembrar hoje, nesse mundo das plataformas que a gente está vivendo, né? O que a Kelly está referindo, que são visualizações, né? Elas são importantes, seja às vezes para dar notoriedade no ambiente científico, ou em outros casos porque efetivamente é remunerado, né? Ou seja, o número de visualizações remunera aquele determinado autor. Agora, Liz, eu queria fazer uma pergunta que não está no nosso script, mas que chega muito para a gente. Os alunos, às vezes, pegam o material que está no Moodle e repassam. Agora seria uma dúvida assim, muito mais assim, para orientar os alunos. Eu posso fazer isso? Eu posso pegar o material que o professor disponibilizou lá no Moodle e repassar para terceiros? Qual é a implicação disso? Kelly, eu acho essa, na verdade, ela é uma pergunta bastante delicada, né? Embora juridicamente a gente resolvesse de maneira bastante objetiva, né? Quer dizer, todo esse material que é produzido, e tem a ver com aquilo que eu respondi lá na primeira pergunta, né? Todo esse material ele é protegido por direitos autorais. Se foi repassado a terceiro,
obrigatoriamente isso tem que ser feita a menção, tem que ser feita a citação, né, de onde esse material foi retirado e tudo mais. Então, esse é o primeiro aspecto. E, claro, eu não vou poder fazer um uso financeiro, econômico, né, desse material que está sendo colocado. Agora, a gente não pode esquecer um detalhe. A própria Lei de Direitos Autorais, quando ela fala de limitações ao direito de autor, ela fala que os alunos estão autorizados a fazer o apanhado, né, das lições, né? Então, ou seja, tomar nota das lições, né, das aulas proferidas pelo professor. Isso, para mim, é um indicativo de que o professor é considerado autor, né, e que o aluno ele tem essa anotação, mas que é para a sua finalidade de estudo, para a sua finalidade, enfim, didática específica. O que a gente tem feito nessas situações? Porque a gente sabe que a troca de materiais ela acontece. E dependendo de como a gente enxerga isso, eu diria que às vezes ele é até positivo, né? E às vezes pode ser complicado. A gente tem orientado, na medida do possível, eu sei que vocês na URGS adotam, né? Talvez essa medida de maneira específica, e a gente aqui tem orientado os professores para que façam isso, para que tanto no Moodle, que é o sistema que a gente utiliza aqui, como também nos planos de ensino, seja especificado que todo esse material, né, ele é protegido por direitos autorais, que se deve ter cuidado em repassar todo o material, seja ele audiovisual, seja ele escrito e tudo mais, a terceiros, né? E, portanto, na medida do possível, por isso também aquela importância do que eu falei na primeira pergunta, de que se faça indicação dessa proteção dos materiais que estão produzidos. Né? Então, coloca lá no PowerPoint, na apostila, né? Eventualmente no audiovisual e tudo mais. E um cuidado maior, que é um tema que a gente não está tratando aqui, eu acho muito sensível quando, por exemplo, os alunos disponibilizam principalmente o audiovisual que é gravado pelo professor de uma aula. Porque isso não implica só a questão do direito autoral, isso vai envolver também direito de imagem do professor, dos colegas, né? Ou às vezes o direito de voz, mesmo que seja apenas, né, o áudio utilizado pelos alunos. Então, sempre orientação de início do semestre, explicar para os alunos, né, a respeito dos cuidados com esse material, disponibilizar essas informações no ambiente virtual, disponibilizar isso nos planos de ensino, e sempre fazer, enfim, né, referência. Eu, na medida do possível, até porque a minha disciplina trabalha com isso, eu estou sempre explicando para os alunos, né, esses cuidados que são necessários, né, mas eu acho que isso é importante e deveria ser uma orientação geral aí no âmbito das instituições, né, para que se tenha esse cuidado com o material que é produzido no ambiente virtual. Até para esclarecer, como a Alice citou, aqui na URGS nós fizemos, né, todo um trabalho, primeiro inserindo um texto padrão nos planos de ensino, né, orientando os alunos e professores de que se trata de direitos autorais e também sobre direitos de imagem, e também na entrada do Moodle, quando o aluno entra pela primeira vez no Moodle, ou depois que se implementou o ensino remoto, ele acorda que os materiais lá estão disponibilizados, têm direitos autorais e também o respeito ao direito de imagem, tanto dos professores quanto dos outros colegas alunos. Então, aquilo lá, alunos que estão ouvindo, assistindo, que nós colocamos, tem esse propósito, para que a gente se dê conta de que esse material lá não é um material que está público e que eu posso fazer o que eu quiser, ele tem direitos autorais, ele foi produzido com a finalidade didática de ministrar essa disciplina nesse formato remoto, nesse momento, e, portanto, tem que se ter cuidados para guardar ele, para eventualmente, entre aspas, emprestá-lo para um colega, né? Porque senão depois a gente pode ter problemas, né, eventualmente com o uso indevido. Bom, agora eu vou deixar o Júlio fazer a sua pergunta. Exatamente, eu só queria complementar aquele que até me chegaram aqui várias vezes essa pergunta, inclusive, do aspecto contrário. Tem professores que querem disponibilizar o seu material de modo aberto, né? Por exemplo, ele criou um canal lá no YouTube e ele quer deixar as aulas lá, enfim, abertas, né? Eu disse, você pode fazer isso se você quiser, pelo menos, né, dentro do... Existem universidades que têm regimes específicos, né? Aqui, dentro de como a coisa, digamos, toda foi tratada no âmbito da minha instituição de ensino, a gente tem dito, você até pode fazer isso, sim, se quiser. A recomendação é, coloque uma licença Creative Commons, pelo menos, aí para evitar o uso patrimonial, né? Ou seja, financeiro desse determinado material que está sendo colocado, e você precisa deixar muito claro para os seus alunos que forem participar dessa aula, né, que esse material será disponibilizado de forma aberta, né?
Então, para preservar o direito de imagem de todo mundo que está sendo, né, participando daquela determinada aula. Então, mesmo quando a gente quer fazer, digamos, o contrário, né, a gente tem que tomar determinadas cautelas, e diria até que, principalmente para quem trabalha, né, não estou nem falando aqui de quem trabalha em instituição privada, mas principalmente quem trabalha nas instituições públicas aqui, tomar também alguns cuidados para que, eventualmente, terceiros não se apropriem desse material de maneira indevida, né? Então, é isso. Nossa, é muito legal ver como esse tema rende bastante discussão, assim, e cada vez que a gente vai tocando em vários assuntos, como já surgem vários questionamentos também, né? Eu, particularmente, é um tema que me interessa bastante também. Mas depois dessa nossa conversa muito boa, eu gostaria de dizer que o nosso programa ele está encerrando, nosso programa Fala Prograde. Eu gostaria muito de agradecer a presença da professora Liz Beatriz Sass, a Kelly Bruch, as intérpretes do Incluir, Ângela Russo, Victoria Conceição e a Alessandra. Muito obrigado. E reforçando que o nosso programa ele é construído a partir de questões trazidas pelos estudantes de graduação. Então, vocês podem contribuir mandando perguntas, dúvidas, sugestões de pautas para o seguinte e-mail, proens@proens.urgs.br. Gostaria de agradecer a companhia de todos e todas e até o próximo programa.